Paz e graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, irmãos, nesse momento de ler um trecho da Palavra de Deus para a meditação daqueles que quiserem ouvir. No capítulo 1 da Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, versículo 15, diz assim: Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Muitos sabem, irmãos, que Paulo era um homem muito dedicado às coisas da lei, pelo conhecimento que havia adquirido, porque fora criado junto a Gamaliel, um homem que era considerado como hoje, se fosse hoje, seria um PhD, um homem um doutor da lei mosaica, conhecendo e conhecedor dos dogmas da lei, daquilo que estava escrito. Porém, a lei era boa, porém, ela se tornou impotente por causa do pecado. O pecado tirou a potência e a força da lei, porque o homem, pela sua ignorância, morreu por causa da letra da lei, ou se suicidou pela letra da lei, porque a lei seria boa se o homem a cumprisse, mas a lei não daria salvação para o homem, porque não havia homem algum que conseguisse cumprir tudo o que estava escrito. Então, aquilo que estava escrito, lógico que tinha um momento, tinha um cumprimento, tinha uma preparação para abrir um caminho mais excelente, porque Deus, Ele sabe como traçar os caminhos na vida daquele a quem Ele ama, ou daquele a quem Ele vai salvar. Por isso nós não podemos julgar segundo a aparência humana, porque temos nós, dentro de nós, irmãos, a nossa natureza humana é algo que se chama orgulho. Na natureza humana existe orgulho. Existe na natureza humana, nós suspeitamos, nós não suportamos, nós não sabemos nem o que é misericórdia. E às vezes, mesmo precisando de misericórdia, não entendemos o que é misericórdia. Paulo era um homem que conhecia a lei, que estudou a lei, que sabia o que era a lei. Então ele respeitava, porque cabia a ele, como um conhecedor das letras, como um homem que havia alcançado tamanha sabedoria, também cumprir aquilo que lhe fora designado pelos seus superiores, sacerdotes, enfim, a qual ele, por certo, tinha um relacionamento. Pelo que percebemos, um homem criado aos pés de Gamaliel deveria ter um bom relacionamento com os homens do templo, com os sacerdotes e etc. Como o irmão sabe isso? Não é preciso ser muito inteligente para poder compreender. Porque se os principais da sinagoga deram a ele cartas para que ele fosse terminar com as reuniões que estavam sendo feitas na região de Damasco, em outras regiões, que seriam ali na Síria e etc. Porque ali haviam muitos que se reuniam nas casas e que muitas das vezes, irmãos, mesmo chorando, mesmo provados em angústia, eles falavam
com o Senhor Deus e davam graças a Deus em nome do Senhor Jesus, como eles estavam na região da Judéia ou no Oriente Médio, por certo falavam em Yeshua, que quer dizer Jesus, a mesma coisa. Certo é, irmãos, que ele iria ali acabar com as coisas mais sublimes, que quando uma pessoa se reúne para louvar a Deus, quando uma pessoa se aproxima de Deus, é algo que Deus se agrada. Por isso, irmãos, devemos nos aproximar de Deus. E o que nos faz afastar de Deus? O orgulho, a soberba, a arrogância, o engano e tudo aquilo que se faz na carne. Tudo aquilo que se faz na carne, seja lá o que for, sem a direção, sem a guia de Deus. Porque quando se tem de Deus a direção, procura-se de Deus a luz para não tropeçar. E busca essa luz aonde? Muitas das vezes, geralmente, dentro das Escrituras Sagradas. Porque nós não podemos nos comparar com os apóstolos do passado, que muitas das vezes Deus enviava anjos ou profetas do passado, que eles tinham visões terríveis. Não estou dizendo que hoje não pode ser, apenas temos que ter cuidado também para não sermos enganados por qualquer espírito. Diz o próprio apóstolo: provai e vede se o Espírito é de Deus. E nós temos esse direito de provar. Quando algum espírito se manifesta, que ele não é de Deus, ele vai falar coisas que não estão escritas, vai contrariar aquilo que está escrito e vai fazer permanecer a sua ordem. Porque ele vai dizer que a Bíblia ela é incapaz ou não é suficiente para poder fazer com que o homem alcance a plenitude na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, conhecendo aquilo que ele tinha recebido, que ele tinha aprendido, que assim Deus havia dado a ele a oportunidade de aprender, porque Deus já tinha um plano na vida dele, ele teria que falar com pessoas da autoridade, ele teria que falar com reis, com governadores, teria que falar com pessoas que tinham conhecimento das letras, do grego, do hebraico, enfim. E os outros apóstolos eram homens de Deus, cheios do Espírito Santo, mas para cada um Deus escolheu para uma determinada obra. Então Paulo foi, para essa cidade para destruir, foi com cartas dos principais dos sacerdotes para acabar com aquilo que era de mais sublime. Mas no caminho não está escrito que ele estava num cavalo ou num jumento, não está escrito. Pelo menos eu nunca li, nunca conseguia encontrar. Mas vamos fazer uma pequena parábola aqui. Isso não é pecado nós fazermos. Eu não estou dizendo que está escrito, irmãos, prestem atenção. Suponhamos que ele estivesse em cima de um cavalo. De repente, uma luz, ou de um jumento, sei lá. De repente, uma luz do céu muito forte bateu no seu rosto. E ele conseguiu ouvir uma voz que não foram todos os que estavam ao seu lado que ouviram. Porque tem coisas que nós ouvimos e os outros não conseguem ouvir. Tem coisas que os nossos corações se manifestam alegria ao ler as Escrituras, e tem outros que preferem ficar com aquilo que é aprendido da boca do ser humano, por não entender que o homem erra, a natureza dele, por causa do pecado, ficou marcada. Precisava alguém que viesse tirar essa mancha, essa marca, curar essa ferida e arrancar essa chaga. Porque sem este não haveria condições de haver uma reconciliação, porque o homem precisava habitar na Jerusalém celestial, mas para ele habitar teria que ser reconciliado com aquilo que era do céu,
com o eterno, com o poderoso Deus. E antigamente se oferecia ovelhas e cabritinhos e animais e bois para no templo ser queimado a sua gordura, mas o templo se corrompeu, o templo se tomou caminhos, não o templo, mas aqueles que estavam nele. E até mesmo depois começaram a colocar luxos no templo, com muito ouro, muitas coisas, como se aquele templo fosse alguma coisa. E Deus não se agradou disso, porque Deus queria que fosse feito um templo. Não vamos dizer que não, porque está escrito. Porém, chegou um momento que Deus, o próprio Deus, por ver a subversão, a ganância, o orgulho, a prepotência de determinados sacerdotes, o controle sobre aqueles que iam dar as suas ofertas, e o controle até mesmo das ofertas, porque quem podia garantir que aquilo que era deixado no templo ficaria para atender o necessitado? Não digo que o sacerdote não teria direito do seu dízimo, mas o dízimo do sacerdote era coentro, era trigo, enfim, 10% de cereais de cada colheita. Por certo também, eles tinham as suas despesas, por certo também Deus preparava de alguma forma, mas ali começou a haver abundância. E os olhos da carne muitas das vezes procuram aquilo que parece mais belo. E muitas das vezes aquilo que parece belo leva o homem à condenação. Deixamos de olhar para aquilo que os nossos olhos da nossa carne desejam e olhamos para Jesus Cristo. Paulo não estava olhando para Jesus Cristo. Paulo estava olhando para a carta que estava com ele. Paulo estava meditando como ele ia fazer para acabar com as reuniões que eram feitas pelos irmãos. Como seria a sua atitude, como chegaria na primeira casa ou na segunda. Mas, irmãos, ele não estava vendo que ele estava lutando contra o próprio Deus. Embora pensasse que estava fazendo um trabalho para Deus, então, meu irmão, cuidado. Às vezes você está numa denominação pensando que você está fazendo um trabalho numa construção ou em alguma coisa. Você pensa que está fazendo para Deus e você não está, porque Deus já se desagradou. Se desagradou do comando, da liderança, por causa da soberbia, do orgulho e do achismo, que se acha que tem poder sobre os outros. Se envolvendo em casamentos, em famílias, dando ordens que não lhe foram determinadas, falando que Deus mostrou, sendo que Deus não mostrou nada, falando que Deus, Ele quer que seja assim, porque veio isso e veio aquilo, e o Senhor nos fez sentir isso, nos fez sentir aquilo, quando isso já foi tratado nas suas casas, junto com seus amigos, até mesmo em mesas de restaurantes. A mentira, ela começa a se propagar dentro de denominações e ali se afasta o Espírito Santo. E o homem fica cego. E muitos deles, quando começam a enxergar a luz, caem do seu pedestal, como Paulo caiu daquela cavalgadura. E o Senhor aí mostra a cegueira que ele tinha. Então por isso que Paulo caiu e já ficou cego. O Senhor quis dizer para ele: Paulo, olha aí, você não está vendo nada. Duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quer dizer, como é que você vai bater de frente comigo? Como é que você vai bater de frente com uma ponteira de ferro? Aguilhão quer dizer ponteira de ferro. Não tem como. Mas, irmãos, a misericórdia de Deus que se estende de geração em geração, queria usar deste homem, que para muitos cristãos ele era um homem terrivelmente perigoso. Por certo, quando se falava o seu nome, até os irmãos tinham preocupação. E ele estava indo realmente com determinação para tirar a liberdade daqueles que faziam o que era bom.
Irmão, não importa que te tiraram a tua liberdade de alguma coisa, importa é que a liberdade que você tem com Deus, ninguém vai tirar de você. E aquele que te machucou, que te feriu, pode ter certeza, dura coisa para ele vai ser bater de frente contra o aguilhão. Infelizmente. Tomara que Deus convertesse a alma daquele que quer bater de frente. Tomara que Deus fizesse como fez com Paulo, que ele descobrisse a sua cegueira e pudesse compreender que através de Jesus Cristo, aquela luz que bateu no rosto de Paulo, a luz de Cristo, pudesse conduzi-lo ele não à casa de Ananias, porque o Senhor falou com ele: por que me persegues? Agora eu pergunto, Paulo não estava perseguindo Jesus Cristo, ele estava perseguindo aqueles que estavam se reunindo. Irmãos, aqueles que se reúnem na sinceridade, com pureza de coração, reconhecendo o seu pecado, se alguém quiser impedir, você pode ter certeza que dura coisa vai ser bater contra os aguilhões. Às vezes são grandes denominações, grandes líderes religiosos, porque virá o anticristo e eles já estão compactuados com aquilo que é do inferno. E não querem que você abra a tua boca, que você pregue a palavra de Cristo, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, e te afasta da Bíblia, falando que ela não é mais a palavra de Deus. Jogam você, aleluia, num canto, porque através da tua boca ele já sabe que muitos podem compreender a verdade. Ainda que você seja desprezado ou desprezada, continue falando a verdade, porque Cristo está com você. Mas Paulo recebeu, irmãos, uma benção muito grande. Deus mandou ele na casa de Ananias, e lá ele foi batizado e voltou a enxergar. Ele creu primeiro, porque o batismo não salva ninguém. Mas ele já creu. Só dele ir na casa de Ananias já era um sinal que ele estava crendo. Vejamos, irmãos, que depois ele foi usado grandemente por Deus, de uma forma extraordinária, e devido à sabedoria que Deus lhe havia permitido ter, ele era usado por Deus, mas na humildade ele disse que aquilo que ele aprendeu era esterco, não menosprezando o seu aprendizado, mas sim querendo dizer espiritualmente: isso vai servir para adubar a minha terra. Porque quando o Espírito de Deus me tomar, eu terei habilidade ao manejar a espada. Por isso, irmãos, que eu digo para vocês: estudem, leem e estudem, pesquisem a Bíblia, façam aquilo que for preciso para que vocês conheçam mais e mais na profundidade daquilo que está escrito, porque isso agrada a Deus. O único que não fica contente com isso é o Satanás, porque quanto mais ignorante na palavra você for, mais fácil é de manipular a tua mente. Mas quanto mais você conhece, mais difícil. É claro que existem aqueles que estão na simplicidade, é claro que tem aqueles que não sabem nem ler, isso é outra coisa. Deus tem para cada um caminho, tem para cada um caminho dentro do seu caminho para cada um de nós, porque o único caminho é Jesus Cristo. Mas Deus tem dentro de nós traçado um projeto, um caminho para nós entendermos de alguma forma aquilo que é de Deus. Para o mudo, às vezes, que quer ouvir a palavra, hoje tem Libras no Brasil, aqui também não sei como é que chama em Portugal, mas é aquela linguagem que se fala com a mão. Para o cego, ele consegue ler com os dedos, tem o braille. Vocês estão entendendo, irmão? Deus sempre cria um caminho para nós aprendermos alguma coisa. Para aquele que não sabe ler, alguém que não sabe ler, recebe uma visita de alguém que sabe, ou ouve uma pregação cristocêntrica e começa a aprender o que é Jesus Cristo. Mas para pregar cristocentricamente, se luta contra um sistema que não quer que você pregue. Se você começar a falar de Jesus Cristo, alguém se levanta. Temos que houve há pouco tempo um cooperador ali nos Estados Unidos que começou a pregar uma palavra cristocêntrica e logo em seguida teve que se afastar do seu compromisso espiritual. Mas não se afastou do compromisso espiritual, ou melhor, do seu compromisso com a denominação. Porém, ele tem que entender que a denominação não vale nada se ela não tiver o Espírito de Deus,
que vale ter 4 paredes, de que vale ter um prédio tão grande, se o Espírito de Deus não habita nele. É melhor morar num barraquinho e o Espírito de Deus estar ali. Porque aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então nós temos que entender que não é necessário, irmãos, nós nos preocuparmos com grandes templos, com a beleza, com a formosura, com a arquitetura. É o que muitos fazem. É para Deus temos que fazer o melhor, eles dizem. É para Deus vamos construir o melhor, porque é para Deus. Deus não está preocupado com construções aqui na terra. Essa terra que hoje vemos, é escrito em Pedro, capítulo 3, salvo erro. Essa terra que hoje vemos se reserva como um tesouro para aquele grande dia, a qual os elementos ardendo se fundirão, e há de perecer todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Para mim não errar, irmãos, porque todo homem é imperfeito e é errado. Pode ler aqui na Escritura. Glória ao Senhor. Temos aqui na carta do apóstolo: Santo é o Senhor. Ele fala com toda a eloquência e com toda a certeza que é Deus que está falando na boca de Pedro. Irmãos, homens que tinham sabedoria de Deus. Ah, mas eles eram indoutos. Indoutos. Não, eles tiveram um melhor aprendizado que nenhum teólogo na terra tem. O professor deles era o nosso Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, irmão. Então, Pedro, numa das suas epístolas, ele deixou bem claro, na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, falando da vinda do Senhor. Sabendo que, irmãos, que vocês querem ver uma coisa? Que aqueles que voluntariamente ignoram isto, quer dizer, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, capítulo 3, versículo 5, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste. Porque o Senhor terminou o mundo naquele tempo com a água, pelas quais coisas pereceu o mundo do então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então você constrói, gasta as tuas energias, esquece de orar. Eu não sou contra que se faça alguma coisa quando se faz com humildade, com simplicidade. Mas, irmão, hoje subiu na cabeça da liderança que tudo tem que ser grande, tem que ser majestoso. E depois vocês não sabem a briga que tem lá dentro para atender aquele lugar. Hipócritas. Vocês não sabem que Jesus Cristo vai vir? E que Ele não se importa com a parede, Ele não se importa com a tribuna, com o púlpito, com o microfone, com a aparelhagem de som, com bancos. Está preocupado com aquele que está sentado no banco que você diz que é da misericórdia. Sendo que te falta misericórdia dentro de você. Você não sabe o que é misericórdia. Porque você só sabe ter misericórdia para aqueles que são teus. Ou para aqueles que fazem parte do teu grupo. Se eu estivesse em cima de um púlpito da tua denominação pregando isso, você daria a glória a Deus. Você diria, é o Senhor que está falando. Mas como eu estou na frente de uma tela falando, você vai dizer, esse aí é um anticristo. Esse aí está com o espírito de falar mal. Que diferença, não é, irmãos? O ancião esses dias pregou que falta evangelho dentro da sua denominação. Eu pensei que foi agora. Até falei, mas fazem 3 meses e ele continua atendendo. Interessante, por que ele continua atendendo? Se fosse um pequenininho, já não estaria mais atendendo. Alguma coisa ele tem, ou algum poder financeiro, ou alguma influência, que fizeram vista grossa. Porque aí está a injustiça e a impiedade. Quando o homem não cumpre a lei de Deus, a lei da misericórdia e a lei da justiça, ele é iníquo. E quem é iníquo é porque pratica a iniquidade. E a palavra iníquo quer dizer não praticante do mandamento, da lei que Deus mandou. Qual é a lei que Cristo mandou?
Ele mandou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nisso se resume toda a lei, disse ele. Muitas das vezes aquele que está lá no banco, que não tem nada, que não tem dinheiro, que não tem nada, e às vezes tem uma esperança de, quem sabe eu possa cantar um hino, quem sabe eu possa fazer isso ou aquilo, nunca vai fazer. Sua casa não receberá mais visita. O outro cortará a rua para não saudá-lo. Ah, meu caro irmão, cuidado. Você pode estar deixando de visitar um lugar aonde está Deus. E naquele dia terá surpresa. Ah, mas aquele lá é um pecador. Aquele lá já pecou, já isso, já aquilo. Então vamos ver o que Paulo falou aqui. Então aí nós vamos entrar em 1 Timóteo, capítulo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deu para entender a conectação do texto, a conexão do texto? Ele disse que ele é o principal, eu sou. Se fosse colocar isso no hebraico, lá não tem eu sou, então seria Ani, Ani. Ani quer dizer eu pecador, Ani. Então quer dizer que Paulo, mesmo depois de batizado, mesmo depois de ter crido primeiramente em Cristo, de ter um encontro com Cristo, de ter recebido Ele como, aleluia, como nunca ninguém havia recebido. Eu não vejo em outro lugar um homem que recebeu uma luz no rosto e que caiu por terra, e que foi batizado na misericórdia, pela misericórdia, e que creu por causa da voz do Eterno, nosso Senhor Deus e nosso Samanaí, Jesus Cristo. Bendito é o teu nome. Nosso Salvador, não é? Falei em linguagem aqui. Deve ser Salvador. É Salvador. O coração queimou aqui. Dá glória a Deus e esse Salvador, Jesus Cristo. Paulo achava que sabia tudo. Porém, Deus mostrou para ele que faltava muito. Faltava misericórdia. Aí um homem que perseguia passou a ser perseguido. Um homem que tinha feito coisas terríveis. Deus perdoou ele. Mas mesmo depois de ser perdoado, ele se considerava um pecador. Paulo, hein? Porque aqui ele poderia, se ele não se considerasse, o texto seria diferente. Nós temos que seguir o que está escrito. Olha aqui, irmão, presta atenção. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Falava no presente, quer dizer, ele ainda se considerava um principal dos pecadores. Mas como? O apóstolo Paulo, foi ele que disse, não fui eu, está aqui escrito. E diz mais, que mesmo assim, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, ele alcançou a misericórdia por intermédio de Jesus Cristo para mostrar toda a longanimidade do Senhor Jesus Cristo e para exemplo daqueles que haviam de crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Quer dizer, ele continuava se achando pecador, mas ele já tinha alcançado a misericórdia de Cristo. Por isso, irmãos, entendamos o que é misericórdia. A misericórdia trabalha não só na hora que nós cremos, não só na hora que nós batizamos, nós vamos precisar sempre dela. Não pense você, porque você foi batizado, porque você creu e foi batizado, que agora você já está salvo, você não precisa da misericórdia. Não, você está salvo pela misericórdia. Então você vai precisar dela todo dia, toda hora. E quando você compreende isso, você vai sempre se humilhar. Você vai sempre pedir perdão. E você vai sempre se considerar um pecador. Embora perdoado, embora amado. Mas vivendo na carne, você sempre se considera um pecador. Porque você sabe que a carne e o sangue não herdará o reino dos céus. E você se considerando um pecador, eu sou um faltante, eu só começo falta.
Me mostra na Bíblia onde está escrito. Paulo poderia dizer, eu era um pecador, agora só cometo falta. Esse negócio de cometer falta, irmão, no sentido espiritual, foi algo formatado pelo homem. Nós podemos cometer faltas, por que não? Nós somos sujeitos a cometer falta. Vamos supor, eu vou mexer no computador, cometo um erro, cometo uma falta. Eu devia escrever o A, eu escrevo o B, eu faltei isso aqui. É diferente. Eu não vou dizer, eu cometi um pecado porque eu teclei numa tecla errada aqui. É diferente, não é? Então, irmãos, a misericórdia de Deus vai triunfar no juízo. Então não condene ninguém. Você não é Deus. Você não tem nada. Você é um miserável igual eu. Mas eu estou em tal igreja. Grande coisa que você está aí. Você está na igreja? Mas eu pergunto, o Senhor Jesus Cristo está no teu coração? Porque o Senhor Jesus Cristo não está preocupado com a igreja, se ela é bonita, se ela é feia, ou se você se reúne debaixo de uma árvore. Não, ele não está preocupado com isso. Ele quer saber o que tem aí dentro, e ele já sabe. Você se orgulha por causa do templo, você deixa a sua família passar fome em casa e vai lá fazer um trabalho que muitas das vezes o outro poderia estar fazendo. Você deixa de abraçar o teu filho, você deixa de amar a tua casa. Não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que trabalhar naquela obra, naquela construção, naquilo outro. Você não tem nenhuma folga, você se joga, esquece que existem almas que estão atrás de você, que dependem de você. Depende de você? As almas dependem de Cristo? Sim, dependem de Cristo. É verdade, primeiro depende de Cristo. Mas muitos têm você como espelho, principalmente se você é pai, se você é mãe. Imagine você abandonando o teu filho, ou até mesmo condenando ele porque ele tem uma fraqueza, uma vaidade, que você também teve, mas agora você conheceu uma doutrina que na verdade não é doutrina, isso daí é um preceito humano, um costume humano, porque Deus não está preocupado se você cortou 3 pontinhas do teu cabelo, Deus não está preocupado com nada disso, Deus está preocupado com a tua alma. Muitos olham a aparência exterior e Deus olha a aparência interior. Tem quantos que parecem bonitinhos por fora, paletó, gravata, cabelos até no pé, e são que nem vampiros espirituais, serpentes malignas, cujo veneno mata instantaneamente a alma, se não tiver cuidado, porque a sua boca destila o ódio, Eu vejo nos comentários pessoas que destilam o ódio, mas aqui está uma palavra de amor para você que destila o ódio. Deixe de destilar o ódio e comece a aprender o que é o amor. Não se preocupe com o CNPJ, porque esse CNPJ você vai ver com os teus próprios olhos. Marca o que eu estou falando aqui. Que vocês serão dominados por um espírito diferente. O anticristo tomará as rédeas. E aí quando você lembrar disso que eu estou falando, quem sabe você terá guardado em algum lugar e você poderá ligar e assistir. E aí você vai lembrar, meu Deus, o que ele falou está cumprindo. Vai cumprir. Homens se entregarão por dinheiro. Homens se venderão de grandes denominações pelo dinheiro, pela soberba, pela cobiça dos olhos, se entregarão ao anticristo. E você? Quem você quer servir? A Deus ou ao diabo? Você tem uma escolha. Você pode dizer, mas eu não tenho escolha, mas como? Então é livre-árbitro? Não, eu não estou dizendo de livre-árbitro, você não está entendendo nada. Eu estou dizendo que esta escolha, ela simplesmente é algo espiritual que está dentro de você. Se você for para ser o que você tem que ser, salvo, automaticamente você vai para o Senhor Jesus. Mas se o teu espírito pende para o mal, já está tudo certo. Então, ore. Quem sabe Deus pode fazer, quem sabe não. Deus pode transformar. Não pode? Por isso, irmãos, eu digo que em muitas teologias existem coisas boas para nós aprendermos, porém,
a sapiência de Deus, né? Acho que é sapiência que fala, né? A inteligência, o conhecimento de Deus vai além do limite da nossa própria consciência. Uma coisa é, fique com Cristo e não fique com o diabo. Fique com Cristo e não fique com o CNPJ. Fique com Cristo e deixe de julgar os outros. Porque muitas das vezes uma palavra como essa que você está escutando vai libertar a tua alma. Mas você não entende que a libertação da tua alma, ela depende, glória ao nome santo do Senhor, tem uma dependência total de Jesus Cristo. Ou você acha que você depende da tua denominação? A tua denominação corta a liberdade do inocente, a tua denominação mata a alma, a tua denominação joga os outros no inferno, a tua denominação não devolve a liberdade, a tua denominação, ela é uma denominação que aparentemente parece santa, mas no fim ela é diabólica, não por causa das pessoas que estão lá dentro, porque tem pessoas boas, mas por causa da liderança do sistema que lidera ela, porque o sistema já se corrompeu há muito tempo e você continua agarrado num sistema corrompido, num sistema que não tem nenhum tipo de qualidade espiritual, um sistema que procura os que têm condições e joga fora os que não têm. E quando coloca algum que não tem, é porque realmente não tem quem tem. Porque se aparecer alguém na cidade que tenha, logo aquele que não tem, vão arrumar um jeito para tirar ele fora. Eu falo isso com experiência própria. Então, irmão, você diz que não tem pecado. Infelizmente você está errado. Você tem sim, e muito. Você foi perdoado no batismo? Foi. E aí abriu uma porta, que é a porta da misericórdia. Está escrito aqui, irmão, glória ao nome santo do Senhor. Está escrito aqui, mas por isso alcancei a misericórdia. E ainda continuou. Para mim, que sou principal. Ele continuou dizendo que era o principal. A misericórdia estava com ele. A misericórdia está com você? É fácil você saber. Eu já conheço quem tem a misericórdia e quem não tem pelos comentários. Pessoas que xingam, pessoas que não têm embasamento bíblico, pessoas que não conseguem achar um versículo, contextuar com o texto. Porque não adianta jogar qualquer versículo aí, porque não, aí você está fazendo uma coisa, uma salada que não resolve nada. Como eu disse, o texto fora do contexto vira um pretexto. Você pode jogar um versículo aí, mas ele não tem fundamento, não tá fechando com aquilo que está sendo pregado, então não vai ter fundamento nenhum e você fica naquela ilusão e você não entende porque você não conhece porque você não estudou porque o teu líder falou para você não estudar, e você vai ficar bravo comigo e vai dizer, você de novo falando a mesma coisa. Sim, enquanto você não converter eu vou falar a mesma coisa. Você não é convertido, você precisa converter. Todos nós temos que converter um pouco cada dia. Você pensa que a conversão é de uma hora para outra? A conversão para o Evangelho, sim. Mas a nossa conversão para a santidade, não. Cada dia temos que passar um processo, cada dia temos que pedir perdão, cada dia temos que aprender alguma coisa. Cada dia é um passo, cada dia é um passo. E quando não dá para dar um passo, dá meio passo, mas passo para trás não dá para dar. Então dá glória a Deus, escuta essa palavra e creia nela. Sabe por quê? Porque está aqui, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim, mas por isso alcancei misericórdia. Então não te esqueça disso. Foi por isso que você alcançou misericórdia. Porque em mim que sou o principal, quer dizer, o principal o quê? Os pecadores. Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, quer dizer, toda a sua paciência, toda a sua longanimidade, seu prazer de querer ajudar. Glória ao nome santo do Senhor. Por exemplo, dos que haviam de crer. Para exemplo dos que haviam de crer. Para mostrar para que aqueles que haviam de crer para a vida eterna, que ele, sendo o principal dos pecadores, estava ali. Então os outros também poderiam estar. Coisa linda, irmão. E depois como ele falou isso, no momento que ele falou isso, observem a humildade.
Ele achou que ele já estava querendo se mostrar, dizendo que ele era o principal, então eu sou o principal. Mas no momento que ele falou isso, o que ele disse? Aleluia. Ao Rei dos séculos imortal. Olha aí, irmão. Tem que entender. Olha o que ele falou. Ao Rei dos séculos imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Você entendeu? Irmão da congregação cristã, irmão de outra denominação, irmão, seja lá de onde você for, católico, ou testemunhado, ou seja lá o que você for, ou visitante, ou você que veio a primeira vez ouvir esse vídeo, só Jesus Cristo salva. Nunca, se alguém está te convidando para ir em uma denominação dizendo que lá está Deus, saiba que Deus está aonde está um coração puro e sincero. Deus pode estar com você agora. Basta você dobrar o teu joelho e confessar o teu pecado e pedir para Ele se Ele te aceita, porque você quer aceitá-lo. Você vai sentir uma alegria muito grande, Deus vai transformar a tua vida, e aí então Ele vai falar com você aonde você tem que ir. Se tiver alguma dúvida, vou deixar o meu e-mail embaixo, e você vai ser livre. Livre do pecado. Cuidado, não se deixe levar por homens que te colocarão debaixo de um sistema religioso e que depois de alguns anos, no começo você vai ser abraçado, vai ser osculado, vai ser paparicado, desculpa a expressão na palavra, mas depois, meu amigo, minha irmã, meu irmão, qualquer coisinha que você fizer, ou se você tiver muito dinheiro hoje, mas depois acabar o teu dinheiro, pode ter certeza que ninguém mais te salda. E se você escorregar, pior ainda. Foi um erro grave, um pecado, você deu uma escorregada, mas foi uma vez só. Acabou. Ninguém te visita, ninguém te saúda. E tudo que você fez de bom caiu no esquecimento. Sabe por quê? Porque não sofreram por você, porque não morreram na cruz por você. Porque se tivessem morrido, não se esqueceriam de você. Isso não é qualidade de uma mãe, nem qualidade de um pai. A qualidade da mãe é mesmo que o filho esteja preso, ela continua amando o filho, sabendo que o filho, na verdade, está errado, mas ela é mãe, ela ama o filho mesmo assim. Não concorda com o erro do filho, mas acredita que o filho pode ser transformado. Quem sabe, quando ele sair dali, ele vai ser transformado. Ele não está numa prisão perpétua. A tua denominação coloca pessoas em prisões perpétuas. E muitas entram em depressão, outras até tentam suicídio, porque alguns que se acham santarões dizem que aquele ali perdeu a alma, vai para o inferno. Ainda tem coragem de falar para os outros, não sauda não, porque esse daí já não tem. E às vezes numa reunião fechada fala, sabe aquele irmão, é isso, é aquilo outro. E você não sabe, eu posso falar porque eu já estive em reuniões assim. Vamos então, irmãos, esquecer essas falsas doutrinas, esse falso evangelho da mentira e do engano, e vamos nos abraçar com o verdadeiro evangelho de Cristo. Evangelho não é más notícias, não é desgraça. Evangelho quer dizer boas novas. Então, se no lugar que você está, alguém fala, se você sair daqui na esquina, Deus vai te fulminar. Se você sair daqui de dentro dessa denominação, você perdeu a tua alma. Você pode ter certeza que isso não é evangelho. Isso daí é para você ficar com medo. E se você sai, um espírito começa a te perturbar, dizendo que você perdeu mesmo, que agora não tem mais jeito e que você vai queimar no inferno. E se a tua mente não estiver muito boa, você pode cometer uma coisa muito grave. Então assim, eu sinto de dizer para você, se alguém fez isso com você, esqueça, porque Deus te ama. Jesus Cristo está de braços abertos, esperando você só ajoelhar e falar com Ele. E deixa o resto com Ele, que Ele vai assumir a responsabilidade. A tua parte você tem que fazer, mas tenha certeza que Ele fará em você, colocará em você uma força que não será tua. E essa força que não é tua é o Espírito Santo, que vai te dar condições de resistir, de escolher o caminho certo, porque não é você que vai escolher,
Não foi vós que escolhestes a mim. Nós não temos condições de escolher nada. Fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, disse o Senhor, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Espero que todos ouçam isso e entendam que é para o bem das vossas almas. Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.